Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar mais um programa falando de Espiritismo, vai ao ar toda terça-feira às 20h30 e vocês podem acessar, porque ficam gravados pelo YouTube ou pelo Facebook. Dá uma olhada nos links aqui abaixo. É sempre um grande prazer poder estar aqui refletindo com vocês sobre esses ensinamentos que a doutrina espírita nos traz. Hoje nós vamos abordar um tema, o livre-arbítrio. Bom, tudo que nós comentamos aqui, com base no Evangelho, na doutrina espírita, tem como objetivo levar um pouco mais de informação, mas também levar a reflexão, a nos ajudar no dia a dia. Eu sempre falo que o Evangelho é para uso prático. Quem entende a mensagem de Jesus, que é uma mensagem, vamos dizer assim, psicoterapeuta, é uma mensagem de elevação, é uma mensagem de coragem, de fé, que ajuda a quem está sofrendo superar suas dores. E para quem não se acha assim tão sofredor, ajuda a rever a sua vida, a dar um passo à frente, a aproveitar mais o tempo. Porque o que a doutrina espírita nos fala é sobre vida e fala muito de aproveitar a vida, vendo o que a gente chama de vida espiritual do jeito que ela é, como vida, uma continuidade da vida. Para nós espíritas, a vida existe na matéria densa e fora dela. Nós vivíamos antes de nós nascermos, antes de nós reencarnarmos. Vamos continuar vivendo depois. E estamos vivendo agora, só que presos a esse corpo, nessa dimensão mais densa. E no nosso dia a dia, num planeta ainda com seres um pouco complicados, nós enfrentamos situações difíceis. Enfrentamos dores, enfrentamos injustiças. E uma coisa que pauta a nossa vida são as nossas decisões. Chega a determinado momento que a gente tem que tomar uma decisão. Eu vou morar em tal lugar ou vou para outro? Eu vou seguir tal profissão ou outra? São aqueles momentos chaves que mudam a nossa caminhada. E uma decisão que a gente tem que tomar é realmente no lado moral. Afinal de contas, aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós ouvimos de Jesus, por exemplo, é para nós aplicarmos ou não? Nos momentos em que a nossa vontade pende ou tende para uma situação mais difícil, que nós sabemos que não é correta, nós vamos seguir esse caminho ou vamos dizer, pera lá, eu não posso seguir por esse caminho, eu tenho que fazer o que é certo, aquilo que vai me trazer paz interior. Então a pergunta que eu faço, como estão as decisões de vocês? Vocês têm alguma decisão a tomar agora? Vocês tomam decisão de cabeça quente? Ou vocês refletem? Quando algo não vai bem, o que fazer na hora de tomar a decisão? A gente não deve tomar decisão assim, no momento que nós estamos descontrolados. Precisamos aprender a acalmar a mente e decidir as coisas com calma. Como é que nós podemos definir o livre-arbítrio? Vou ler aqui das minhas anotações, boa parte delas é do Livro dos Espíritos. Livre-arbítrio é o poder que cada indivíduo tem de escolher suas ações. Que caminho quer seguir? Então está bem claro, né? Você tem o poder todo seu de decidir que caminho tomar e que ação você vai também tomar. Então, é aquilo que eu falei, em determinados momentos a gente tem que tomar a decisão. Eu vou para a pergunta 844 do Livro dos Espíritos. Do livre-arbítrio goza o homem desde o seu nascimento? O que vocês acham? Desde o nascimento, o homem goza do livre-arbítrio? Que resposta vocês dariam? Resposta dos Espíritos.
há liberdade de agir, desde que haja vontade de fazê-lo. Nas primeiras fases da vida, quase nula é a liberdade, que se desenvolve e muda de objeto com o desenvolvimento das faculdades. Estando seus pensamentos em concordância com o que a sua idade reclama, a criança aplica o seu livre-arbítrio àquilo que lhe é necessário. Então você pega uma criancinha bem novinha, ela ainda não tem a mente estruturada, não está adaptada a essa reencarnação, ainda tem muito limitada a sua visão de vida para fazer certas escolhas. Então, conforme a criança avança na idade, à medida que ela vai adquirindo maturidade, ela pode fazer escolhas e os pais liberam aos pouquinhos essa criança para fazer as suas escolhas. Mas se há uma coisa que todos vocês podem orientar as suas crianças, filhos, netos, sobrinhos, é para eles saberem fazer boas escolhas. Então a criança tem que ser, eu não quero aqui ditar regra, mas baseado na lógica, ela tem que ser orientada, por exemplo, a saber utilizar o tempo dela. Tempo de estudar, tempo de brincar. E ela vai fazer sua escolha. Ou ela vai estudar de forma séria, ou ela vai querer brincar o tempo todo. Então, é nesse ponto que eu acho que começa o livre-arbítrio da criança. Ela precisa entender que ela, na sociedade, ela vai assumindo responsabilidades. E é muito difícil para uma criança essa palavra responsabilidade. E cabe àqueles que dirigem a vida dessa criança, que são os pais, irem soltando aquela criança aos pouquinhos para tomar as decisões. E atentos às decisões da criança. A agressividade dela, como que ela se comporta quando ela está insatisfeita. Então, ali tem um serzinho que é um espírito milenar, que já foi adulto muitas vezes, mas que agora está preso a essa condição de esquecimento do passado e de reviver coisas que já viu antes. Mas isso vem aos pouquinhos. E esse ser vai crescer e cada vez mais vai tomar decisões. Chega a adolescência, de novo a questão do estudo. Vou estudar, eu vou levar uma vida onde o estudo vai ficar em segundo plano. Vem a idade adulta, eu vou trabalhar, vou escolher uma profissão. E aí vai pesar as minhas decisões do passado, quando eu tinha que estudar mais. E cada vez que a idade vai chegando, fica mais difícil para aquele adulto retomar coisas que ele poderia ter feito antes. Perdeu tempo. Então, até o uso do tempo é uma questão de livre-arbítrio. E aí eu pergunto a vocês, como vocês estão usando o tempo de vocês hoje? Vocês que estão me assistindo aqui, não por estarem me assistindo, mas ouvindo doutrina espírita, evangelho, tomaram uma decisão boa. Pelo menos um tempinho da vida de vocês, vocês estão ouvindo algo, vocês estão dedicando a algo que vai levar vocês à reflexão, que pode ajudar na vida de vocês. Um peixe no rio, ele tem livre-arbítrio, mas ele está limitado às margens do rio e à profundidade do rio. Ele não vai à terra, ali não é o habitat dele. Então tem um livre-arbítrio limitado. Nós, como espíritos, estamos na terra e temos a nossa capacidade de escolher as coisas, mas também estamos limitados a certa condição. Pleno livre-arbítrio é condição de espíritos superiores. Então, mesmo dentro da nossa condição de adulto, conhecedor da vida, nós, se pararmos para pensar, o nosso livre-arbítrio ele é limitado. Mas dentro do meio que nós vivemos, é uma plena liberdade de escolha, dentro dos limites que nós temos. Na obra Nosso Lar, existe um momento do livro, do filme, em que a André Luiz se reencontra com a mãe dele. Qual é a condição dele? A mãe dele vive numa esfera superior,
com a condição de vir na esfera do André Luiz, e André Luiz não pode ir onde ela está, porque está limitado pela densidade do seu corpo espiritual. Olha o livre-arbítrio aí na espiritualidade também. André Luiz não pode ir onde a mãe dele vai. A mãe dele mergulha no umbral, porque o marido dela, pai de André Luiz, está no umbral. E ela até tenta influenciá-lo. André Luiz ainda não tem essa permissão, ainda não tem essa condição de visitar o pai, porque ele próprio ainda está se recuperando na colônia Nosso Lar. Nessa conversa entre André Luiz e a mãe dele, vocês vão reparar que André Luiz ainda está muito apegado à família, que é diferente de amar. Ele quer ver a família, mas ele ainda tem aquele sentimento de posse. Inclusive vai sofrer uma decepção quando finalmente for permitido a ele visitar a família. Ele vai reencontrar a esposa dele com outro homem, casada de novo. E a princípio ele não vai aceitar aquilo. Ele vai ficar meio perturbado e quase a vibração dele baixando quando ele estava no umbral. Mas logo ele se recupera, ele fluidifica a água e passa a mostrar que ele fez progresso. E a mãe dele vai dizer nessa conversa com ele que mesmo aqui, na vida espiritual, o livre-arbítrio é lei. Então, essa condição de escolha, o tempo todo vai nos acompanhar. Conforme mais evoluído é o espírito, menos possibilidade ele tem de errar nas suas escolhas, porque ele está mais equilibrado, ele está mais maduro, mais senhor de si, conhecendo melhor as leis, e ele está mais fortalecido. Então fica mais difícil uma escolha equivocada, como nós estamos mais propensos a fazer. Então eu vou passar esse videozinho para vocês. É um vídeo curto, de um pouquinho menos de 2 minutos, nessa conversa de André Luiz com a mãe dele, e preste atenção na hora que ela fala do livre-arbítrio. E voltamos já já. Por que o papai não vem me ver? Seu pai está nas regiões inferiores. Mas o que foi que ele fez? Eu não tenho o direito de enumerar os feitos do seu pai, mas ele já está tendo a colheita, infelizmente. E eu não poderia... Nenhuma chance por enquanto. E você? Eu me aproximo até certa distância. Estive pensando, quem sabe poderíamos viver uma nova experiência na carne. Tudo perde sentido quando a gente acorda depois de morrer. Tudo ganha sentido, André. Eu não me culpo, mas também não me absolvo. Você tem acesso à terra. Mas não me pergunte de Zélia, nem das crianças. Minha mulher, meus filhos. Você ainda é um paciente. Eles não me deixam trabalhar. Aqui, o livre-arbítrio também é lei. Você é médico, mas, antes de tudo, é um homem de bem. Eu fico feliz que você já esteja se reencontrando. André, você quer caminhar como espírito livre? Ou esperar o tempo passar? Meu filho, se você precisar, eu virei. É só pensar. Então, vocês assistiram um vídeo, aquilo que eu comentei, a questão do livre-arbítrio. Então, André Luiz está preso àquela condição e ele precisa primeiro se adaptar àquela vida, ele está recente naquela colônia espiritual, e ele ainda não tem muita liberdade nem para visitar a família, nem para ver o pai, e a mãe dele já tem essa liberdade. Então, o livre-arbítrio nos acompanha o tempo todo. E à medida que a gente evolui, a nossa liberdade de locomoção, de acesso a outras dimensões, ela se amplia também. Paulo de Tarso disse o seguinte: tudo me é permitido, tudo é permitido para nós, mas nem tudo me convém, disse Paulo de Tarso, na primeira carta aos Coríntios.
E aí entra aquela questão da fatalidade do livre-arbítrio. Será que nossas escolhas estão condicionadas a algo que já foi decidido anteriormente? Porque quando nós falamos da nossa passagem pela Terra, encarnados, a gente comenta muito sobre o planejamento reencarnatório. Certas condições são planejadas. A família em que você vai nascer, você pode escolher do lado de lá. Você pode decidir com os mentores de reencontrar certos espíritos, mas nem sempre. Algumas vezes isso é imposto. Não, você precisa ter uma nova experiência com espírito tal, 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 e todos vão ser preparados para reencarnar, para haver um reencontro. E isso acontece muito com a família, aqueles seres que nós nos encontramos, que vão ser nosso pai, mãe, filho, esposa, né? Então, isso é quase como se fosse uma fatalidade. Eu vou reencontrar com essas pessoas, queira ou não. Mas tudo que diz respeito à parte moral, isso é decisão nossa, isso não está determinado. No meu relacionamento, se eu vou agredir ou se eu vou tratar com amor, isso não está determinado. Daí a prova dos relacionamentos. Então não é porque estava definido que isso não ia dar certo. Muitas vezes não deu certo porque você não quis que desse certo. Ou o outro lado, ou ambos. O planejamento era o reencontro. Mas o que eu vou fazer desse reencontro, desse relacionamento, depende de mim. Aí o livre-arbítrio é meu. Isso vale para tudo. A natureza da morte está determinada. Com tal idade, o fluido vital que você vai ter durante um tempo, determinadas doenças podem ser programadas com certas finalidades. Mas se eu quiser tirar minha vida antes do tempo pré-determinado, eu posso fazer isso. Eu tenho livre-arbítrio. Mas eu vou sofrer as consequências. Se alguém quiser se atirar embaixo do ônibus, não vai aparecer nenhuma mão divina para evitar que isso aconteça. Você pode até ter inspiração, não faça isso. Certas situações que vão te ajudar a refletir, mas a decisão é sua. E se você decidir por isso, não é porque era uma fatalidade, estava definido, é porque você rompeu o planejamento. Você teve o livre-arbítrio. Dentro daquele peixinho que está no rio, o peixinho decide o que ele quer fazer. Se ele quiser nadar para a boca do predador, ele vai nadar. Se ele quiser fugir, ele vai fugir. O instinto dele vai mandar ele fugir, né? Mas nós, encarnados, somos levados muitas vezes pela nossa emoção, pelo nosso desequilíbrio. Então a gente tem que tomar muito cuidado em certas decisões, principalmente aquelas decisões que vão pautar a nossa vida, esquerda ou direita. Eu vou em frente, eu vou virar ali, né? Eu vou subir, eu vou descer. Eu vou seguir tal profissão ou não? Eu vou estudar isso ou não? Eu vou reencontrar certas pessoas ou não? Eu vou ceder essa sugestão ou não? Isso vale, inclusive, para os processos obsessivos, que muita gente acha que o obsessor veio, induz uma pessoa a certo comportamento. Ah, não, a responsabilidade ou a culpa, como nós gostamos de dizer, é do obsessor. Não é, não. Você teve livre-arbítrio. E se você está sofrendo processo obsessivo, você tem o livre-arbítrio também de pedir ajuda numa casa espírita para ver o que está acontecendo. Provavelmente é a sintonia que você abriu. Então, você abriu essa sintonia, você pode fechar. Você pode também evitar esse processo obsessivo. Então, tudo é escolha nossa, na nossa vida. Num planeta de provas, somos colocados diante de situações em que teremos que fazer escolhas. E o que é um planeta de prova e expiação? Expiação é sofrimento, é dor. As provas são aquelas situações que você vai encarar e que certamente você já encarou em outra vida e errou, falhou, e você vai ter que encarar de novo. E se espera que com um pouquinho de maturidade, um pouquinho mais de vivência, com a oportunidade nova que é dada,
você dessa vez, ao encarar aquela prova, você vença. E você supere aquela situação que antes você falhou. Isso é um planeta de provas. E por que nós sofremos provas? Porque nós precisamos ser, entre aspas, promovidos para uma condição superior, só que quem promove você para uma condição superior é você mesmo. É você vencendo a você mesmo. É você vencendo as provas. E essas provas não são só as exteriores, são aquelas vontades que nós trazemos no íntimo. Aquela condição de você não ceder a um pensamento ruim, a uma vontade para algo que você sabe que não é correto. Então, o livre-arbítrio é uma coisa lá dentro, que está lá dentro de nós. Nós temos que fazer as escolhas, começa pelo pensamento. Quando o pensamento se desvia muito, a gente sabe que, olha, eu não estou pensando coisa boa. Deixa eu dar um break nisso, parar esse processo. Eu vou pegar uma leitura, eu vou fazer uma prece que quebra, e você eleva o pensamento, porque todo ato ruim ou mal, ele é precedido de um pensamento ruim. Então, uma maneira de evitar problemas futuros é, de vez em quando, parar. Por isso que a gente fala tanto uma meditação, fazer prece com uma certa constância. Prece é para ser feita de coração. E como nós caímos muito, ainda falhamos muito, pelo menos ao dormir, fazer uma prece, ao acordar, e durante o dia, de vez em quando, não precisa parar e se ajoelhar num lugar. É mentalmente você se dirigir a Deus, a Jesus, aos seus guias espirituais, seus santos, seja lá quem for, e durante meio minutinho, um minutinho, pedir força, inspiração para tomar boas decisões. Ao entrar no ambiente de trabalho, ao entrar no médico, ao fazer um exame, peça ajuda, acostume-se a criar uma sintonia com a espiritualidade. Todo mundo pode fazer isso, todo mundo tem o livre-arbítrio para fazer isso. A qualquer momento, acionar seu espírito protetor, me orienta nisso, me ajuda nisso. Preciso tomar uma decisão, eu vou fazer um exame, estou com medo, estou com receio. Me ajuda a me fortalecer e sempre a espiritualidade vai estar presente para essas situações, para dar força naquilo que se justifica, não para coisas que não são importantes. Nós sempre temos que fazer essas escolhas. Então, na juventude, estudar ou não estudar. Nos vícios, drogas, nossos jovens recebem muito convites para as drogas. Infelizmente, está disseminado de uma maneira terrível. E eles têm que decidir se vão experimentar ou não. Muitas vezes estão em grupos e aquele grupo incentiva aquela pessoa que é o que está de fora a participar do grupo. E aí ele tem que ter firmeza para dizer, não, eu não quero isso para mim. Ajudar o próximo também é uma opção. Livre-arbítrio. Aquele menino que bate no vidro do carro, no sinal. Você pode não dar nada materialmente para ele, mas pode fazer uma prece por ele. Mas você pode ter aqueles R$2 separados para uma situação ou outra, sei lá, incentiva ele. Fala com ele, vai estudar, menino, estou te dando isso aqui, mas você está estudando, né? Então, a gente sempre tem que fazer escolha, ser fiel. Você é fiel a tudo, não falo só nos relacionamentos. Fiel a Deus, aí o bicho pega, né? Ser fiel aos ensinamentos de Jesus, mas ser fiel no trabalho, ser fiel nos relacionamentos, é uma escolha, é livre-arbítrio. Olha como é que essa questão do livre-arbítrio é ampla, né? E as situações mais diversas, onde você tem que escolher o caminho do bem e o caminho do mal, daquilo que vai fazer bem ou mal, não só a você, mas ao próximo. No Evangelho, e aí nos Evangelhos segundo o Espiritismo, nós temos uma passagem do Evangelho de Mateus, que está no capítulo 18, no Evangelho segundo o Espiritismo, que é a seguinte frase de Jesus. Ele está afirmando, né? Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e espaçoso o caminho que a ela conduz.
e muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que a ela conduz, e quão poucos a encontram. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14. A porta estreita, o que seria a porta estreita? É aquela que oferece uma jornada de prazeres, deleite, libertinagem, coisas que você sabe que não vão te fazer bem. Os que andam nesses caminhos são dominados por ilusões da vida. Vivem uma fantasia. Quanta gente não vive fantasia? Sequer se conhece, sequer vê a vida como ela é. Toma decisões desde cedo equivocadas. Por exemplo, não estudar. Eu não quero trabalhar, vou viver porque tem meus pais para me sustentar. E ele vai vivendo de ilusão. E o dia que perde os pais, perde aquele apoio, fica perdido. Porque ele sempre tomou decisões erradas, sempre seguiu a porta larga e não a porta estreita. Aquela que exige um esforço, abrir mão de momentos de lazer, o estudo, o trabalho, acordar cedo. Então, muitas pessoas também vivem afastados da sua realidade espiritual. Se afastam totalmente da espiritualidade, da religião, seja ela qual for. São as escolhas em que ela vai aproveitar o tempo dela do jeito que ela quer, que dão prazer, escolhas que dão prazer. Mas um prazer que prejudica a sua vida, prejudica o seu corpo, a sua alma, ou prejudica o próximo. Muitas pessoas se prejudicam e quando passa o tempo, eles olham para trás e dizem: como eu errei, eu podia ter feito tudo diferente. O tempo passou, usou mal o livre-arbítrio e aí se veem perdidas na vida. A porta estreita representa o quê? Um caminho de crescimento, de desafios, mas que levam à paz e à harmonia. São as escolhas mais difíceis, que não buscam um prazer efêmero, são os sacrifícios em prol de um ser, da família, da sociedade. O pessoal que trabalha no MAP toma uma decisão. Dia de tratamento, eu vou ou não vou? Eu vou abrir mão do meu fim de semana lá no MAP do Recreio, sexta-feira o tratamento. As pessoas chegam lá um pouco antes de 4 horas, uma parte delas. Os trabalhadores saem de lá 8, 9 horas da noite. O tempo todo trabalhando pelas pessoas que vão lá. E tudo bem, a gente fala também que nós trabalhamos por nós. Mas toma-se uma decisão. Eu vou abrir mão da minha sexta-feira, tarde, noite, em favor do próximo. É uma opção. É a porta estreita. Eu estou falando isso para exemplificar o que é a porta estreita. Agora, isso vai trazer um benefício para mim espiritual. Vai trazer um benefício para um monte de pessoas. Lá no MAP Recreio, a gente já tem 250, 300 pessoas cada sexta-feira. Então, é um benefício para a sociedade. E isso, qual é o que a gente recebe com isso? O bem-estar, de servir, de estar usando o tempo. E quando nós estamos lá, nós estamos aprendendo com as pessoas que vão lá em tratamento, aprendendo uns com os outros. Então, é o tempo mais bem gasto da semana, talvez. Mas é um tempo que exige um sacrifício, porque fica aquela tentação da sexta-feira, de eu poder dedicar meu tempo para sair, encontrar com os amigos, com a família. Mas a vida é assim, a gente sempre tem que tomar decisões. E nem sempre a decisão é aquela que vai para o lado do lazer, do lado do relaxamento. Muitas vezes a decisão tem que ser para o lado que vai exigir de nós um esforço. Eu digo que são as escolhas que dão o prazer verdadeiro, né? A felicidade conquistada com esforço pessoal. O conhecimento, eu tenho que tomar uma decisão se eu vou gastar meu tempo para melhorar meus conhecimentos, se eu vou continuar a ser daqui a 10 anos a mesma pessoa que eu sou hoje, a nível de conhecimento, a nível moral,
a minha mente vai se expandir, vai crescer, eu vou ter uma visão diferente da vida, porque eu vou estudar, vou procurar conhecer coisas, eu vou ser a mesma pessoa, estagnar no conhecimento. E no campo dos sentimentos, será que nós não temos que trabalhar nossos sentimentos? Trabalhar o amor? É uma das coisas que a gente faz na sexta-feira no MAP Recreio, quando nós optamos de ir no MAP. Nós estamos trabalhando os nossos sentimentos também. Então, repito, é o tempo mais bem gasto que nós temos. E quem vai em busca do tratamento também tem uma opção. Eu estou me sentindo assim assado. Eu estou sentindo falta da espiritualidade. Eu vou lá, me identifico com aquele tipo de trabalho que é feito no MAP. Eu vou até lá. Vou abrir mão do meu lazer e vou lá. Em alguns casos, a pessoa está passando por dores de separação, processos depressivos, sentindo algo diferente, como se fosse uma obsessão, né? Ou simplesmente a pessoa quer tomar um passe, quer ouvir coisas boas. É o uso do livre-arbítrio. Então, a pessoa que vai lá está se cuidando espiritualmente, está se envolvendo com a espiritualidade, né? Então, é um compromisso com a espiritualidade. Eu vou passar mais um vídeo para vocês do nosso querido Raul Teixeira. Ele vai falar sobre o uso da vontade, vai abordar alguns aspectos que tem a ver com livre-arbítrio. Um vídeo de uns 6 minutinhos e voltamos já para completar. Enquanto verificamos o uso da nossa vontade para que não sejamos pessoas arbitrárias, pessoas que impõem a sua vontade aos outros, nos damos conta de que o outro aspecto da expressão a liberdade tem duas conotações. Poderemos viver uma liberdade social. Eu vou para onde eu quero, eu faço como eu quero, eu moro onde eu gosto e posso pagar. Mas temos uma liberdade interior, que é aquela condição em que eu não me envergonho de mim mesmo. Não tenho vergonha dos meus atos. Posso, como lembrou o argentino José Ingenieros, olhar para trás sem ter remorsos. E este é um estágio de liberdade que deve ser buscado por nós. Muitas vezes nós blasonamos essa liberdade de que usufruímos, mas somos realmente escravizados aos nossos vícios, às nossas manias, às nossas incapacidades. Quantas são as pessoas que se dizem livres, mas não conseguem se libertar, por exemplo, do tabagismo? E por que não conseguem se libertar? De 100 milímetros quinçais, elas não são livres. São escravas do tabaco, escravas do seu vício. E, como consequência, os problemas de toda ordem, que a nicotina, que o alcatrão e mais centenas de subprodutos do tabaco são capazes de produzir. Até chegarmos ao enfisema pulmonar, aos cânceres e outras coisas. Há outros que afirmam ser livres, mas não conseguem se libertar do alcoolismo. O etilismo faz com que sejam pessoas vira-folhas. Quando estão sóbrias, agem de um jeito. Quando ingerem alcoólicos, ficam transtornadas. Elas são livres socialmente para beber, mas são escravas da bebida de que se utilizam. Há outros que afirmam ser livres para viver o sexo e o querem cada vez mais liberadamente, mas são incapazes de assumir as responsabilidades decorrentes do uso da sexualidade. Se a companheira, por exemplo, no caso do homem, engravidar, a providência mais fácil será abortar. Muitas vezes a mulher que se afirma livre na mesma contingência da sexualidade, se vir grávida,
a grande providência será abortar. É óbvio que há exceções, e exceções notáveis e felizes. Indivíduos que assumem as consequências dos seus atos. Mas muitas vezes complicaram a vida. Criaram situações desnecessariamente negativas, complicadoras mesmo para seus passos no mundo. Não foi à toa que Jesus Cristo estabeleceu: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Todas as vezes que estivermos lidando com uma verdade, qualquer que ela seja, essa verdade tem que ter o poder, o condão de nos libertar de nossas limitações, de nossas dificuldades, de nossas asperezas, de nossos vícios, de todas as danações que nos desregulam a alma. Senão, nós não poderemos dizer que isso seja verdade, ou se for verdade, não conseguimos com ela encontrar a propalada liberdade. O apóstolo Paulo afirma que onde estiver o Espírito do Senhor, aí estará a liberdade. Onde estiver o Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor é essa impulsão da alma, é essa inspiração superior que nos leva a agir no bem, a desejar o bem sob qualquer ângulo em que ele esteja sendo considerado. Por causa disso, onde estivermos vivendo de acordo com as leis da consciência, fazendo aquilo que a consciência nos recomenda, ainda que não seja o mais agradável socialmente, ainda que disso não conquistemos aplausos do mundo, mas estaremos em paz interior, estaremos livres, olharemos dentro dos olhos das pessoas sem nos envergonharmos, falaremos de viva voz as coisas sem nos sentirmos intimidados pela incapacidade moral. Essa liberdade de dentro, mais importante para nós do que propriamente a liberdade de fora. Não esqueçamos de que quando Sócrates, o grande filósofo da Grécia, esteve detido até ser condenado a beber cicuta, um dos seus discípulos lamentava o fato de ele estar preso. E ele asseverou que não. O corpo estava detido, mas sua alma voava através dos grandes céus do pensamento. Então, o Raul Teixeira é muito bom, né? Então, todas essas coisas nos levam a refletir. E o livre-arbítrio tem a ver com a nossa vida, porque é algo muito importante, saber tomar decisões. E muitas vezes, numa conversa mais madura, por isso que é bom ter bons amigos, em que você pode se aprofundar em certas conversas. Por isso que é muito bom um grupo de estudo, porque você pega os assuntos mais sérios e você conversa. Nas casas espíritas, todas elas têm grupos de estudo. E o que vocês estão fazendo agora é, de certa forma, estão estudando, me ouvindo falar, um pouquinho sobre o livre-arbítrio. Eu sugiro que vocês peguem obras para ler sobre o livre-arbítrio, né? Então, um jovem, ele tem que tomar decisões. Eu já falei aqui, buscar um emprego, estudar ou não estudar, se afastar de drogas, já comentei isso. Conter os impulsos sexuais, que os hormônios estão lá em cima, ele pode tomar decisões equivocadas. Quantas meninas engravidam por não resistirem naquele momento, aquela vontade a algo que elas sabem que elas podem carregar para o resto da vida. Aí a gente vê meninas com 16 anos engravidando, 17. Ela ainda nem sabe o que é viver e já assume o compromisso de ter uma criança. E aí ela vai ter que usar outro livre-arbítrio, né? A terrível decisão de abortar, às vezes, que é um equívoco tremendo, que eu não quero abordar aqui. E depois que a criança nasce, ela tem que se dedicar àquela criança. E aí ela vai ter que tomar várias decisões. Aí ela vai ter que abrir mão de festas, de noites, de madrugadas, em favor daquela criança.
Ela vai fazer isso ou não? Ela tem maturidade para decidir? Outra decisão difícil. Quem nós vamos escolher para estar ao nosso lado? Marido, mulher, companheiro, companheira, como queiram dizer. É uma decisão importante usar o livre-arbítrio. Essa decisão é tomada de forma pensada, raciocinada, com maturidade, ou ela é tomada de supetão? Entra de novo, às vezes, o impulso sexual, ou porque a pessoa é bonita, ou porque a pessoa é isso, aquilo, tem um carro bom. O que pauta a minha decisão com relação ao relacionamento? Eu conheço a pessoa suficientemente bem para assumir um compromisso com essa pessoa? Como a gente costuma dizer, você já comeu 1 quilo de sal com ela? Porque o sal você não toma assim em grande quantidade. É uma pitadinha, né? Cada vez. Então, comer 1 quilo de sal, você já teve uma vivência com aquela pessoa para saber que vocês vão suportar as imperfeições um do outro? Já conversaram sobre isso? Os dois são maduros para seguir uma vida em conjunto? Conhecem relativamente bem as imperfeições, as manias de cada um? Porque você vai conviver com aquela pessoa e depois fica mais difícil. E a gente vê muita gente sofrida por causa das separações. E às vezes, depois de terem filhos, fica mais difícil ainda. Então, essa decisão de com quem você vai ficar é muito importante. Olha o livre-arbítrio aí. Agora, no lado moral, a gente tem decisões também, com relação ao orgulho, vaidade. Você tem quem tem condições de pagar uma empregada doméstica? Como é que você trata essa pessoa? Como é que é o seu livre-arbítrio? Você fala com aquele tom de voz, com aquela autoridade que massacra? É aquela pessoa que, se quebrou um copo, você faz ela pagar o copo? Você vai usar toda a sua autoridade com rigor enorme com aquela pessoa? Ou você vai ceder e entender que está um ser humano ali que de repente tem uma necessidade de trabalhar e que nem gostaria de estar fazendo aquilo, mas que faz? Tudo bem, você paga, tem condições de exigir um bom trabalho, mas como é que está o trato com essa pessoa? Como é que você decide na hora de falar alguma coisa com essa pessoa? Egoísmo. As pessoas querem ter as coisas e às vezes tem que decidir, eu preciso esvaziar esse guarda-roupa, esse monte de sapato, sandália. Eu pareço até uma centopeia com tanto sandália e sapato que eu tenho, tanta gente na rua precisando, né? Vou botar lá no carro uma sacolinha com uma roupa velha. A primeira pessoa que eu ver meio esfarrapada no sinal, com aquela sandáliazinha quase arrebentando, eu vou dar aquilo para aquela pessoa. Por que não fazer isso? Livre-arbítrio, né? É usar o que você tem, isso não é nem caridade, porque você está dando do excesso, mas pelo menos você está tendo a boa vontade de doar, porque até a caridade no sentido, caridade material aí no caso, é questão de livre-arbítrio, né? Você pode ajudar muita pessoa com essas coisinhas simples, é questão de escolha, vai fazer ou não. Se você não se incomoda com isso. E no lar nós temos desafios, na fila do banco, nas ruas, sempre estamos tomando decisões. E a vida espiritual também, conforme nós vimos aí com o André Luiz, onde nós sempre vamos estar decidindo. E, na verdade, onde nós vamos nos situar após a morte do corpo físico, não da nossa morte, porque nós não morremos, mas do corpo, onde nós vamos situar numa condição mais feliz ou numa condição não tão feliz, é uma questão de livre-arbítrio, de como você vai usar o seu dia a dia. Então, hoje, vocês já tomaram decisões, amanhã vão ter que tomar decisões, mas uma decisão importante é a seguinte: eu quero seguir um caminho no bem, eu quero ser uma pessoa boa, nem tanto com medo de ser castigado, ir para o céu, para o inferno, para o nosso lar, para o umbral, é porque isso é o certo. Eu tenho que me satisfazer com aquilo que eu tenho, não culpar ninguém, fazer o melhor por mim,
saber estender a mão para o próximo, esteja eu bem ou não, isso não impede de eu estender a mão. E eu confio em Deus, confio na espiritualidade. Eu vou fazer o melhor por mim. Vou tentar adquirir mais conhecimentos, é uma escolha minha. Vou procurar entender onde eu erro mais, minhas más tendências. Vou conversar com pessoas que eu confio, para elas me falarem como me veem, onde eu posso melhorar, porque elas vão me ajudar. Eu vou dar essa abertura para elas. E vou fazer da minha vida um constante, a cada dia, uma constante oportunidade de eu melhorar, de ser uma pessoa melhor. E eu tenho certeza que isso vai me fazer mais feliz. E eu fazendo isso dia após dia, que não é nada demais, eu estou tentando me melhorar, eu sei que o dia que eu partir eu vou estar numa condição boa, proporcional ao esforço que eu fiz para melhorar, para domar minhas más tendências, para seguir o caminho do bem, o caminho do amor. Então, eu vou encerrar por aqui essa questão do livre-arbítrio, que é um pouco complicada de falar, viu? Fiz o melhor aqui, tentei me esforçar para mandar para vocês alguma informação que sirva de reflexão para que vocês também tentem fazer as melhores escolhas possíveis, tá bem? Então, que Jesus abençoe a todos. Nos vemos na próxima. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.